Só queria passar aqui no começo do vídeo pedindo perdão pelos cortes e pelos barulhos de fundo, pois o meu microfone não é um dos melhores. John Locke, nascido em 29 de agosto de 1632 em Rington, foi um filósofo inglês conhecido como pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. John Locke ficou conhecido como fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Como filósofo, pregou a teoria da tábua rasa, sendo a qual a mente humana era como uma folha em branco, que se preenchia apenas com as experiências. Essa teoria é uma crítica à doutrina das ideias inatas de Platão, segundo a qual princípios e noções são inerentes ao conhecimento humano e existem independentemente da experiência. John Locke escreveu um ensaio acerca do entendimento humano, onde desenvolve sua teoria sobre a origem e a natureza do conhecimento. Um dos objetivos de Locke era a reafirmação da necessidade do Estado e do contrato social e outras bases. Opondo-se a Hobbes, John Locke acreditava que, se tratando de Estado-natureza, os homens não vivem de forma bárbara ou primitiva. Para ele, há uma vida pacífica explicada pelo reconhecimento dos homens por serem livres e iguais. Um pouco da biografia de John Locke é que ele estudou medicina, ciências naturais e filosofia em Oxford, principalmente as obras de Bacon e Descartes. Em 1683, refugiou-se nos Países Baixos ao ser acusado de traição junto com seu mentor político, o Lord Shaftesbury, que era líder da oposição ao rei Carlos II no parlamento. John Locke voltou à Inglaterra quando Guilherme de Orange subiu ao trono em 1688. Em 1689 a 1690, publicou as suas primeiras obras, Carta sobre a Tolerância, Ensaio sobre o Entendimento Humano e os dois tratados sobre o governo civil. John Locke faleceu em 28 de outubro de 1704, com exatos 72 anos. Um fato curioso é que John Locke nunca se casou nem teve filhos. Foi encontrado sepultado em All Saints Churchyard, na Inglaterra. Para os empiristas, a linguagem é um conjunto de imagens corporais e mentais formadas por associação e repetição que constituem imagens verbais. O que levou a essa concepção empirista da linguagem foi o estudo médico de percepção da linguagem. Os médicos que estudam essas perturbações concluíram que estavam relacionadas com lesões no cérebro e que, portanto, a linguagem era um fenômeno físico, do qual não temos consciência, mas de cujos efeitos temos consciência. Isto é, falamos, ouvimos, escrevemos, lemos e compreendemos o sentido das palavras. A linguagem seria uma soma de causas físicas e de efeitos psíquicos, cujos átomos ou elementos seriam as imagens verbais associadas. Os intelectualistas, porém, apresentam uma concepção muito diferente desta. Embora aceitem a possibilidade para falar, ouvir, escrever e ler estejam em nosso corpo, afirmam que a capacidade para a linguagem é um fato do pensamento ou de nossa consciência. A linguagem, dizem eles, é apenas a tradução auditiva, oral, gráfica ou visível de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. A linguagem é um instrumento do pensamento para exprimir conceitos e símbolos, para transmitir e comunicar a ideia abstrata e valores. A palavra, dizem eles, é uma representação de um pensamento, de uma ideia ou de valores, sendo produzida pelo sujeito pensante que usa os sons e as letras com essa finalidade. O pensamento puro seria silencioso ou mudo e formaria para manifestar-se as palavras. Duas provas poderiam confirmar essa concepção da linguagem: o fato de que o pensamento procura e inventa palavras e o fato de que podemos aprender outras línguas. A grande prova dos intelectualistas contra os empiristas foi a história de Helen Keller, nascida cega, surda e muda. Helen Keller aprendeu a usar a linguagem sem nunca ter visto as coisas e as palavras, sem nunca ter escutado ou emitido um som. Se a linguagem dependesse exclusivamente dos mecanismos e disposições corporais, Helen Keller jamais teria chegado à linguagem. Mas chegou, e chegou quando compreendeu a relação simbólica entre duas expressões diferentes. Numa das mãos, sentia correr a água de uma torneira, enquanto a outra mão, na qual segurava uma agulha, guiada por sua professora, ia traçando a palavra água. Quando se tornou capaz de compreender que uma mão traduzia o que a outra sentia, tornou-se capaz de usar linguagem. Assim, a linguagem, longe de ser um mecanismo instintivo e biológico, seria um fato puro da inteligência,
uma atividade intelectual, simbólica e de compreensão, uma pura tradução dos pensamentos. As concepções empiristas e intelectualistas, apesar de suas divergências, possuem dois pontos em comum. Ambas consideram a linguagem como sendo fundamentalmente indicativa ou denotativa, isto é, os signos linguísticos ou as palavras servem apenas para indicar coisas. 2. Ambas consideram a linguagem como um instrumento de representação das coisas e das ideias, ou seja, as palavras têm apenas uma função ou um uso instrumental representativo. Em outros termos, o fato de que a comunicação verbal se realize com as palavras assumindo sentidos diferentes, dependendo de quem fala e ouve, escreve e lê, do contexto e das circunstâncias em que as enunciamos, é considerado perturbador porque, afinal, as coisas são sempre o que eles são e as ideias são sempre o que elas são.